Boa noite a todos. Sintam-se todos bem acolhidos à nossa casa. Ser manso e pacífico. Quantas doenças seriam evitadas? Quantas crises no relacionamento familiar deixariam de ocorrer? Quanta violência deixaria de ser praticada se o homem fosse manso e pacífico, como nos conclama o Evangelho do Senhor. O homem precisa mesmo de muita coragem para ser brando e pacífico, pois a brutalidade e a violência são atitudes fáceis e próprias dos que se acovardam nas malhas do orgulho ferido. Nosso mestre, envolto nas armaduras da paz e da mansuetude, vem tecendo ao longo da história a mais audaciosa revolução que já se viu no planeta Terra. Somente no espírito de humildade o homem encontra a paz e a mansidão. Aprendamos com Jesus, filhos. O rei solar se apagou em humilde estrebaria. Trocou a companhia dos anjos celestiais pela rudeza de almas que lhe sacrificaram a vida. Governador planetário, submeteu-se ao poder das autoridades terrenas, entregando-se em holocausto de amor. Dotado de infinita sabedoria, fez-se entender pelos mais simples e ignorantes. De coração imaculado, fez questão de procurar a companhia dos pecadores, a quem tratou com incomensurável amor. Jamais nos esqueçamos, amigos das palavras do nosso mestre pronunciadas no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Feliz o homem que é brando e afável, porque sua felicidade está garantida assim, na terra como no céu. Do livro Recados do Coração, de Bezerra de Menezes. Boa noite a todos. Pessoal, a casa ela faz alguns trabalhos voluntários, né, e trabalhos assistenciais, e dentre uns é alimentação. Então, assim, quem quiser colaborar com a casa nesse auxílio para alimentação, a gente faz a distribuição de cesta básica. Então, quem tiver e quiser colaborar com a casa, certo? Então, vou levar o nosso pensamento alto, né? Relaxar nossa mente, nosso corpo, sentar bem confortavelmente, levar nosso pensamento a Deus, né? Nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão. Senhor, no silêncio deste dia, venho te pedir a paz e a sabedoria. Quero olhar o mundo com os olhos de amor. Que eu seja paciente, compreensivo, manso e prudente, e compassivo. Ver, além das aparências, teus filhos como tu os vê. E assim, não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos à calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que eu seja caridoso com bondade. Livra-me dos inimigos e da falsidade. Que esse dia eu sinta a tua presença. Que o Senhor me dê a sua paciência e acampe seu anjo bem perto de mim. Que assim seja. Então hoje nós estaremos nosso companheiro, nosso amigo, né, Luiz Ribas, para proferir essa nossa palestra. Que assim seja. Uma boa noite a todos. É uma alegria poder estar nessa instituição nesta noite. Trago um abraço fraterno dos espíritas de Tubarão e região.
eu fiz um desafio. Montar uma palestra ou uma oratória em cima de uma frase que diz o seguinte: a caridade segundo Jesus Cristo. O inferior, tentar explicar um sentimento do superior não é fácil, mas a gente vai tentar alguma coisa. Ouvindo um pequeno relato sobre Chico Xavier, um companheiro que trabalhava junto com ele lá, certa feita, Chico começava suas atividades lá pelas 3 horas da manhã, às vezes ele ia dormir, dormia até às 5, levantava, começava de novo, e atendia aquela multidão de pessoas que iam até ele. E as pessoas pegavam na mão dele, beijavam, ele pegava a mão da pessoa, beijava de novo, a ponto de que lá pelas 10 da noite, os lábios dele já estavam até sangrando, de tanto beijar a mão das pessoas. E este companheiro dele ficou preocupado e perguntou: Chico, afinal de contas, por que você beija a mão das pessoas? Ele olhou para o amigo dele e disse o seguinte: porque não posso me curvar para beijar os pés. Quando eu vi esse relato, eu tentei imaginar o que é ser caridoso. O que tem a ver essa palavra? Tem a ver com a cesta básica? Tem. Caridade material. Tem a ver com dar um remédio, uma roupa quem tem frio? Tem. Caridade material. Só que no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar uma segunda parte que se chama caridade moral. É aquela em que eu não dou matéria, não dou bens materiais. É aquela em que eu vou trabalhar os meus sentimentos. Para tentar esclarecer esse assunto, nós vamos lembrar de uma passagem de uma obra de Chico Xavier, psicografada. Eu não me lembro se foi Humberto Campos ou Espíritos Diversos, que narra o seguinte: havia um grupo da casa espírita que estava para adentrar no trabalho da mediunidade, prática da mediunidade, que não tem nada de secreto. Para quem não sabe, pessoas se reúnem para se comunicar com os espíritos. E é uma reunião onde, após um período de estudos, as pessoas são convidadas a participar. Uns têm a mediunidade ostensiva, que realmente vê, ouvem, psicografam os espíritos. Outros apenas mantêm o ambiente. E há também o doutrinador que conversa com os espíritos. É assim que funciona uma sessão mediúnica. E esse grupo, antes de adentrar ao trabalho, estava preocupado com alguns conceitos. Por exemplo, um dizia o seguinte: se eu puder realmente ver os espíritos, aí sim, aí a minha crença na doutrina espírita vai ser total. O outro dizia: se eu pudesse ouvir a voz dos espíritos, nossa, que maravilha, a minha convicção seria maior. E assim eles divagavam. Adentraram ao trabalho, iniciaram as atividades, fizeram a prece inicial, uma leitura do Evangelho, caiu a parábola do bom samaritano, tem a ver com a caridade. E, em determinado momento, uma das senhoras que estava ali, que tinha mediunidade ostensiva, aquela que realmente recebia a mensagem do mundo espiritual com mais nitidez, através dela, antigamente se chamava incorporação. Hoje, nós estudando as obras de Allan Kardec, nós descobrimos que se chama psicofonia. O espírito fala através do médium. Então, o espírito, através da médium, se comunicou da seguinte forma: ouvi as vossas conversações sobre ver, ouvir a nós do mundo espiritual. Nós vamos nos ater à leitura do Evangelho para percebermos a mensagem que gostaríamos de relatar. Então, o Espírito se comunica através da médium dizendo o seguinte: havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó, que cairia em poder dos ladrões, que lhe tomaram todos os pertences, o espancaram e deixaram à beira do caminho. Este homem eleva o pensamento a Deus e implora por ajuda. Deus, na sua sublime misericórdia, manda que um dos seus emissários se coloque ao lado deste homem que está padecendo para implorar ajuda a quem passar. Eis que desce então pelo caminho um doutor da lei, conhecedor das leis, dos 10 mandamentos, de reger a comunidade, dos preceitos, dos estatutos, que vê o homem, recebe o impacto de pedido de auxílio do emissário de Deus e daquele homem, mas lembra que se tem muitos afazeres e não tem tempo para perder com um caído no caminho, e segue adiante. Do mesmo modo, desce pelo caminho o sacerdote, também conhecedor das leis, na obrigação de divulgar o evangelho, de fazer os sacrifícios no templo para aplacar a fúria de Deus, que houve o impacto do emissário de Deus e daquele homem caído no caminho, um pedido de socorro. Olha para o lado, vê que ninguém está ali para ver o seu gesto de caridade, tem muitos afazeres e segue adiante.
Do mesmo modo, desce pelo mesmo caminho um samaritano da região de Samária, considerado herege pelos conceitos da época, mas que tinha suas próprias tradições igual aos judeus, que recebe o impacto, o pedido de socorro do emissário de Deus daquele homem caído no caminho. Deixa-se envolver pelos sentimentos, desce da sua montaria, e aí a descer da montaria também tem um significado. Jesus colocava sempre uma lição. Descer da montaria é descer da prepotência, do altivismo, do eu me acho, do achismo, e ir de encontro aos infortúnios ocultos. E ele desceu do seu orgulho e foi de encontro àquele homem. Fez mais, atendeu ele, colocou sobre sua montaria, levou até o povoado, hospedou, cuidou dele durante a noite, e de manhã, quando tinha que viajar, disse ao dono da hospedagem: cuida dele, e tudo mais que gastar, eu reponho ao retornar da viagem. A médium então silencia. E novamente o Espírito se comunica e diz o seguinte: dos senhores que estão aqui presentes, senhoras, qual destes vos parece merecedor de galgar novas etapas nos conceitos de missão, como ouvir, falar, conversar com os espíritos? O mais antigo da casa, que detinha mais de 20 anos na área da mediunidade, levanta-se todo altivo e diz ao espírito que se comunicava através da médium: ora, aquele que praticou a caridade, o bom samaritano. E o espírito, através da médium, diz o seguinte: pois vamos nós e façamos o mesmo para sermos merecedores. Então, trabalhar o sentido da caridade, segundo Jesus, é um pouco complicado, até mesmo porque até hoje nós não entendemos a missão do Cristo. Porque a missão do Cristo é o verdadeiro amor. Ele trouxe a lei do amor para a humanidade. E nós gostamos muito, nos apaixonamos muito, mas não amamos. Porque o amor, ele é uma conquista da alma. Não é uma conquista do corpo. O corpo é só uma experiência que o espírito está vivendo neste momento. A conquista é da alma, é dos sentimentos. Certa feita, fui convidado por um grupo de estudos, numa casa espírita. Eles tinham por conceito deles de vez em quando convidar alguém para assistir o grupo de estudos para fazer uma análise. E naquele dia fui convidada a minha pessoa. E chegando lá, o tema foi justamente esse: caridade, e caiu a esmola. E aí eles começaram a discutir um com o outro. Eu dou esmola, porque a pessoa pode precisar. O outro assim: eu não dou. Pode ser alguém que vai usurpar daquela esmola para comprar droga, comprar bebida. E assim eles estavam discutindo. Eu pedi licença e perguntei: vocês sabiam que no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra espírita publicada, tem 1019 perguntas e respostas. É a base filosófica da doutrina espírita. E lá tem uma pergunta que Kardec fez aos espíritos sobre a esmola. Porque é o livro menos lido pelos espíritos e o mais importante. Que ali está a base de todas as outras obras espíritas. E lá Kardec, com as minhas palavras, diz o seguinte: é lícito dar esmola? E os espíritos respondem: não é a questão de ser lícito ou não lícito. É a intenção com que eu dou. Se eu tenho vontade, se eu tenho sentimento, se eu tenho caridade no meu coração naquele momento, e eu dou, o que o outro vai fazer pouco importa, é problema dele. O fato é que eu usei dos meus sentimentos para fazer o bem. É claro que nós temos duas asas de evolução: sentimento e razão, inteligência e amor. Agora, eu estou na frente de um boteco, alguém está embriagado, me pedindo esmola, lógico que eu não vou dar, porque aquela pessoa vai comprar alcoólico. Aí é uma questão de razão. Agora, se a pessoa me interpela na rua e eu tenho vontade ou não, eu pratico o ato, porque o que ela vai fazer é problema dela. Não me cabe julgar. Então, nesse sentido, nós começamos a desenvolver um pensamento diferente, que tem a ver com sentimentos, que é essa busca que nós estamos fazendo enquanto reencarnados, além de adquirir conhecimento, desenvolver principalmente os sentimentos. Porque são as duas asas da evolução de um espírito. Não tem como eu evoluir só em sentimento ou só em conhecimento. Porque nós sabemos que tem pessoas intelectualizadas praticando o mal. E temos pessoas boas que estão lá num cantinho sem poder fazer muita coisa porque tem pouco conhecimento. Então eu preciso unir as duas proporções para seguir adiante. Porque a busca do amor vai encontrar a felicidade. E os espíritos dizem no Evangelho que a verdadeira felicidade ainda não está neste planeta. Mas o que é isso, então, que eu sinto? Eu fico feliz quando eu compro um carro, quando eu posso ter a casa própria,
Quando eu realizo aquela viagem dos sonhos, eu sou feliz? Não. Eu sou alegre. Eu tenho sentimento de alegria, porque vem e passa. A alegria é aquele sentimento que vem e vai. Agora a felicidade ela é plena. Ela não sai de dentro de ti. Temos exemplos de felicidade, irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, pegando apenas uns. Porque quando eu perguntar para eles, para ti o que é felicidade? Eles respondem, fazer os outros felizes. Porque a gente quer felicidade, mas a gente não dá felicidade. O amor é doação, mas a gente barganha. Meu amor, o que você vai me dar de presente no meu aniversário? Eu vou te dar um abraço, cheio de carinho e amor. Nosso filho, o que você vai me dar no Natal, pai? Eu vou te dar um abraço, cheio de amor. Como é que o outro se sente? Não, tu não me ama. Tu tá só me usando. Então a gente barganha o amor. Eu dou, mas eu quero receber. E o amor é doação plena, não espero nada em troca. E a gente vai conquistando, a gente vai tendo lapsos desse sentimento. Dizem que os estudiosos que quando você compra o carro dos sonhos, principalmente um carro zero, dura 15 dias a felicidade. Ou a alegria. Depois dos 15 dias você já acostumou. Então a gente vai percebendo que a nossa felicidade e o verdadeiro amor não está na matéria. Não está nas coisas. Até porque as coisas ficam. E tentando formar o pensamento de Jesus para falar sobre caridade, lá no Livro dos Espíritos também tem. Kardec perguntou a caridade segundo Jesus. E os Espíritos responderam. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Os 3 significados da caridade segundo Jesus Cristo. Benevolência para com todos. Então tem que ser bom com quem? Com todos. Quem são os todos? É o círculo de vivência que eu tenho. Na família, no trabalho, na sociedade. Aonde eu estiver, branco, negro, amarelo, rico, pobre. Todos, indistintamente. Essa é a benevolência do Cristo. Eu não vou distinguir se eu sou espírita, católico, umbandista, se eu sou palestino, se eu sou judeu, se eu sou israelita. É benevolência para com todos. Todos somos irmãos. É o conceito mais profundo que a gente coloca para fora. Mas na primeira degladiação, vira inimigo. Vocês querem ver onde é que estão os maiores inimigos? Não estão lá no Hamas, dos israelenses. Não está lá nos traficantes da favela. Os maiores inimigos estão na família. Surpresa, né? Não. Pela lei da reencarnação, todas as nossas divergências do passado estão conosco. Principalmente agora, nessa virada aí de transição planetária. Os maiores inimigos estão reencarnando do nosso lado, quando não, como esposa, como marido, como filhos, como pais, como irmãos. É ali. E o que a gente faz com os parentes difíceis? Não convida para aniversário, para festa do final do ano, nem quero ver, nem quero saber. E é ali que eu tenho que investir os meus maiores sentimentos. É utopia? Não sei, foi o Cristo que ensinou. Amar os inimigos, perdoar e amar, que é a última parte do perdão. E a gente não quer saber dos difíceis. Qualquer discórdia na família, a gente já se emburra, não fala mais, não vê mais, não visita mais. E se morrer, não me convida para o enterro. Depois tem que voltar de novo. E o círculo, às vezes, é aquele parente bem distante. Às vezes ele vem se aproximando. Na próxima reencarnação ele vem ali como primo. Depois vem como sobrinho, depois vem como irmão. E daqui a pouco vem conjugal. Que nos primeiros anos é uma maravilha, né? Todo mundo se alegra. O famoso namorar, noivar e casar. Hoje a gente nem namora, nem noiva, nem casa. A gente já se junta direto, né? Se juntar é um termo só para comparativo, não tem nada a ver. Porque unir-se. Só que a gente vai atropelando todas as etapas. E aí, eu tenho um amigo que ele é advogado de causas cíveis, e ele disse, Luiz, eu nunca vi tanto divórcio. É incrível. E por coisas que tu nem imagina.
De chegar e dizer assim, não aguento mais ver a roupa jogada no banheiro, a toalha molhada em cima da cama, não quero mais, deu. E pula fora do barco. Eu tenho um amigo agora que já está fazendo, acho que bodas de diamantes, sei lá, ele deve estar com 80, ele com 85, ela com 80, acho. A gente chama de completista, né? Quando a gente consegue chegar lá na velhice juntos, os espíritos chamam de completista. Mas ele disse que no primeiro dia de casamento, na noite de núpcias, quando ele acordou de manhã, ele ia devolver ela para a mãe dela. Porque ele foi escovar o dente e ela tinha apertado a pasta de dente no meio. E ele gostava de ir enrolando ela. E disse que aquilo deu uma coisa nele tão esquisita, né? Porque ele era todo metódico, que ele disse assim, vou acabar com o meu casamento, não vai dar certo, por uma pasta de dente. Foi procurar a sogra. E por incrível que pareça, essa sogra deu uma lição para ele. Se o problema é a pasta de dente, eu vou lá e vou comprar uma para ti e uma para ela, está resolvido. Então a gente sempre tem que achar uma solução através do diálogo, porque quando o diálogo acaba, os canhões trovejam. Que a solução de uma relação, nós é quem complicamos, mas ela é tão simples. É pelo diálogo. E não adianta porque eu não vou encontrar a mulher perfeita. E sinto muito, o marido também não. Porque eu também não sou perfeito. Como é que eu vou querer alguém perfeito? Imaginou duas pessoas iguais vivendo 24 horas junto? Deus me livre. Um igual a mim. Então, essa diferença de evolução espiritual, de escala, de sentimentos, tem muita raiva, muito polarizado, a outra é calma. Um é todo atrapalhado nas contas, a outra já é mais controlada. Um deixa a roupa bagunçada, o outro arruma. Então isso vai fazendo com que a balança do equilíbrio dos sentimentos dê certo. Porque a perfeição não está aqui ainda. Em nenhum de nós. Exceções à parte, se tiver alguém perfeito, me desculpe. Tem que estar falando isso e ouvindo isso. Então essa vida de relações através do exercício da caridade plena, que é o amor em ação, ele tem a ver essa benevolência para com todos. Vocês querem ver algo interessante hoje? É um aparelhinho... Quem não tem celular aqui? Esse aparelhinho aí, que mede alguns centímetros, hoje ele é uma extensão do nosso corpo. Qual é a primeira coisa que você pega de manhã ao acordar e a última ao largar à noite? É incrível. Tornou-se um membro do nosso corpo físico. A gente leva para tudo quanto é lugar, até para aquele lugar lá do banheiro. É incrível. Tem gente casando, fazendo sexo, não sei o que, pelo celular. Virou um instrumento quase que do corpo físico. Tem algum problema com isso? Não se eu usá-lo para o bem. Tranquilo. É um instrumento que eu posso usar para o bem, para adquirir conhecimento, para mandar mensagem, né, para conversar com alguém ali instantaneamente. Se eu souber fazer bom uso e eu tiver capacidade de controlar os meus impulsos, maravilha. Agora, se eu não tiver, cuidado. Pode virar-se contra mim. É a mesma coisa quando um pai chega e diz assim, qual é a idade ideal para dar um celular para o meu filho, Luiz? Não sou eu que estou educando o teu filho. Você é que tem que saber. A capacidade dele de controlar os sentimentos e de buscar informações, porque você não vai conseguir ficar 24 horas vendo o que ele está vendo na internet. E a internet hoje é uma porta aberta para o mundo e o submundo. Então, quem tem a responsabilidade de educar tem que ter o conhecimento, a vigilância do que o seu filho, os seus filhos estão fazendo na internet. Por quê? Porque ela é uma porta aberta. E você não sabe quem está do outro lado. Por isso acompanhe, olhe. Porque até a idade adulta, nós somos os responsáveis pela educação dos nossos filhos. É missão. Nós nos programamos ao reencarnar de cuidarmos, auxiliarmos a ter um bom caminho. E se eles, através da nossa falha, buscarem um caminho não correto, ao desencarnar, nós vamos pedir novamente para voltar com eles. Porque temos noção de termos falhado. Né? Não vamos conseguir fazer 100%, mas a gente pelo menos vai tentar ao máximo.
Então, ter o controle da situação é a melhor coisa. Quando a gente perde o controle do carro, principalmente no dia de chuva, a fatalidade é quase inevitável. Então, tenha o controle da situação, mantenha-se firme. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Ou seja, nós estamos em níveis diferentes de evolução espiritual. Tem lá no Livro dos Espíritos a escala dos espíritos. Primeira, segunda, terceira, e ali tem ainda as subescalas. Então ali eu consigo me visualizar o que é um espírito puro, o que é um espírito imperfeito, o que ainda é intermediário. Então ali a gente encontra. E hoje nós sabemos que cada um de nós está numa escala diferente. Então ter compreensão de que o outro irmão tem problemas, como eu também tenho. E é por isso que o Cristo disse, não julgai. Não olhai o argueiro, mas olha a trave que está no teu olho, porque o julgamento hoje ele é uma coisa tão impressionante. Não importa o que aconteça com a pessoa, mas você já sabe a vida dela completa. A pessoa deu um transtorno lá, alguém disse que foi por causa disso, por causa daquilo, você já quer ver? No WhatsApp. As pessoas lançam uma frase até muito chique, né? A tal da fake news. A pessoa lança uma mentira na internet e você replica. Nem sabe de onde veio, se é correto, se não é. Em vez de usar as 3 peneiras de Paulo, né? É bom, é útil, é verdade? Se eu usar essas 3, eu evito de estar replicando, de estar falando mal, de estar julgando uma pessoa. Usando as 3 peneirinhas do Paulo. Passando pelo crivo. Porque o bom é que todo mal chega em nós, mas não vai adiante. E ali ele se dissipa. E que eu não me torne um que co-participa com a maldade. Então, indulgência é compreensão com as imperfeições dos outros. Nós reclamamos muito hoje da juventude. Nós, os mais antigos aqui, me considero também. Nós reclamamos muito da juventude. Nós queremos que os jovens se aproximem de nós. Não tem como. Eles estão mais na frente. Nós é quem temos que ir de encontro a eles hoje. Porque a tecnologia, o conhecimento, as informações, é um relâmpago. O que nós tínhamos dificuldade antigamente, ter um telefone, tinha que ser só por carta de correio, telégrafo se tivesse dinheiro para pagar. Para falar no telefone, a gente tinha que ir lá na central, esperar a fila, falar alguns minutos, porque era caro. Não tinha telefone em casa, não tinha celular. Então a nossa geração foi um pouco mais difícil a informação, o conhecimento. Eles não, é um clique. Então o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que descer da montaria, que nem o bom samaritano, e ir lá ver o que ele está fazendo. Acompanhar. O que tem ali, que ele está, um jogo de videogame, eu estou num grupo lá de não sei o que, tem um blogueiro lá que está não sei o que, ok, deixa eu ver o que é. Vou aprender junto com ele. Vou acompanhá-lo, para poder dar informações se isso é correto ou não. Agora, se eu não sei e eu vou contrariar tudo, aí lá na rua ele vai aprender com os amiguinhos, com o pai dos amiguinhos. Eu fiz eu fiquei durante 12 anos ajudando lá no albergue em Tubarão. E eu tive que fazer um curso na assistência social sobre a prevenção de drogas, alcoolismo, etc. E eu fiquei impressionado com uma informação que teve lá. O traficante, aquele que vende droga, ele fica geralmente à beira dos colégios. E ele fica cuidando de cada criança. A atitude dela. Se ela é a criança aquela que se isola, fora dos amiguinhos, se é aquela que briga muito com os amiguinhos, ele é um psicólogo. Ele é um psicanalista, ele é um terapeuta. Então ele fica só cuidando. A hora que ele percebe que ele consegue abordar, ele chega como amigo. Gentil, carinhoso, brincalhão. E conquista. E conforme ele conquista, a criança vai se abrindo, ele tem a solução. Uma balinha. Que é de graça. Depois é de graça. Depois é R$1. É R$5. Viciou. E passa a cobrar. Se nós não tivermos a confiança dos nossos filhos em se abrir conosco, se nós não tivermos confiança na união conjugal de um se abrir com o outro, um terceiro vai entrar na relação. Pai e filho, marido e mulher. No conceito das maiores traições, sempre teve uma justificativa. Sempre teve. Só que no diálogo,
na fraternidade, na confiança, as coisas se resolvem e evitam males maiores. E isso não pode esperar. A caridade não pode ser para amanhã. Duas senhoras saíam do Teatro Bolshoi, na Rússia, Moscou. Estava nevando, uma noite muito fria. E havia um senhor pedindo comida e agasalho na porta do teatro. Uma das senhoras, que se comoveu, deixou-se envolver pelos sentimentos, retirou o casaco de pele e estava para dar a ele. A outra senhora disse: não faça isso, esse casaco é caríssimo. Nós vamos fazer o seguinte: a gente vai até a mansão, pega muitos agasalhos, uma cesta de mantimentos e trazemos até ele. Isso sim vai ser a bondade. A outra deixou-se envolver e se foram, pegaram a limusine, foram para a mansão. Aí a outra disse assim: vamos esperar um pouquinho, vou tomar um chá para se aquecer. E tomaram o chá e conversaram e esqueceram. No outro dia de manhã, a senhora que tinha se comovido lembrou-se do senhor aquele. Colocou alguns agasalhos, mantimentos na limusine e foi para o teatro. Chegou lá, o teatro já estava fechado, havia um guarda na porta. Ela perguntou: o senhor estava aqui ontem à noite? Sim, eu estava. O senhor viu aquele senhor que estava aqui pedindo? Vi. Onde é que eu posso encontrá-lo? No cemitério. Mas o que aconteceu? Morreu de frio essa noite. Encontraram ele congelado. Não dá para esperar. Há quantas reencarnações nós já estamos aqui já? Acreditemos nós ou não. Como é uma casa espírita, eu posso falar com ênfase. Há quantas reencarnações nós já estivemos aqui? Com quantos nós já nos relacionamos? Acaso esse que está ao meu lado hoje é alguém que eu não conheço? Então por que ele está ao meu lado? É por acaso que eu estou em Braço do Norte hoje, em Santa Catarina? Não existe o acaso. Não trabalhamos com sorte e acaso. Não existe. O que existe são programações e relações de reencontros para seguirmos adiante. Porque exercer o perdão é a parte mais difícil. É a terceira parte. Perdoar faz bem a quem perdoa. Não é a quem perdoado. Todo perdão é uma chaga, uma ferida que está te carcomendo como se fosse um câncer. E pode se transformar num câncer. Porque é um sentimento muito inferior. Guardar mágoa, rancor, dentro do coração, dos mais puros sentimentos, na casa de Deus, como diz os filósofos. Porque a outra pessoa, eu não vou perdoar fulano. Ok, fulano segue a vida dele e eu continuo carregando aquilo comigo. O outro segue a trajetória dele. Mas você não sabe o que ele me fez. Ele fez, ele está endividado. Você que sofreu é vítima, se libertou. O que eu vou dizer aqui é um pouco pesado, mas os senhores, se usarem um pouco da razão, vão perceber. O que está acontecendo hoje na faixa de Gaza, Israel, na Palestina, os que estão morrendo, não estão morrendo, estão desencarnando. Agora, quem está usando da violência, está se endividando com as leis divinas. Quem desencarna se liberta do corpo, volta ao mundo espiritual. Agora, quem pratica o ato da violência, principalmente do homicídio, está adquirindo dívidas que terão que ser repostas no caminho da evolução. Então Deus vai castigar. Não, Deus não castiga. Ele dá oportunidade. E muitos daqueles espíritos trevosos que lá estão, neste planeta não reencarnam mais. Terão que ir para outro, nessa faixa de transição. Hoje nós temos a maldade tomando o ápice maior de todas as nossas existências. Se você tinha alguma maldade no seu coração, hoje ela está plena. Como grande oportunidade de reparação.
Se em outra existência, em outras existências, eu fui vingativo, eu fui torturador, eu fui rancoroso, eu fui assassino, seja lá o que for de maldade que eu cometi, nesta reencarnação está tudo em mim. Como grande oportunidade e misericórdia divina para mim, me regenerar. Por isso que essa transição chama-se regeneração. Porque tem a ver comigo, não é com o outro. O outro é problema dele. Eu tenho que me regenerar para que eu fique neste planeta. Os mansos herdarão a terra. Os mansos. É a promessa de Jesus. Não é os violentos. Leiam as obras de Divaldo Pereira Franco na coletânea Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Mundo de Regeneração. É tudo o que está acontecendo desde a tsunami lá da Indonésia até os dias de hoje e o que vem pela frente. O trabalho que o mundo espiritual está tendo com degradar certas pessoas, certos espíritos rebeldes que não querem mudar. No Transição Planetária, se eu não me engano, vocês vão encontrar um personagem chamado Eliakim Ben Sadok. Foi no mundo espiritual, criou o Estado Islâmico, que tem lá na Síria hoje. Que tinha por grande missão, e tem ainda, acabar com os cristãos. Acabar com Jesus na face da terra. Esse é o plano das trevas. Só que a misericórdia divina, ela chega no momento certo, e ele teve a oportunidade, foi recolhido no mundo espiritual junto com seus asseclas. E lá naquela reunião para tentar doutriná-lo, quem estava presente? Bezerra de Menezes, Santo Agostinho, São Francisco de Assis. E dele conversa, e dele doutrinação, e nada daquele coração se comover. Embrutecido, violento, fanático. Até que numa reunião entre dois espíritos evoluídos chegaram a uma conclusão. Só tem uma solução. Chamar alguém. E eis que aparece na frente dele Eliakim Ben Sadok. Materializa-se um espírito no mundo espiritual que vinha de uma outra dimensão. Sua mãe. E ele se dobra, ele se ajoelha. Mãe, você aqui. O que você está fazendo, meu filho? Porque o maior amor de Deus comparado aqui na terra, é o amor de Deus é o amor de mãe. E aquele espírito embrutecido, com Bezerra de Menezes, São Francisco de Assis, não se dobrava. Mas há um coração de mãe. Nós está lacrado hoje no planeta, as zonas abissais. É para onde iam os espíritos mais trevosos, inclusive os suicidas. E sabe quem cuidava daquela região toda? Trevosa, lama, odor fétido. Como se fosse o verdadeiro inferno da teologia. Só não é inferno porque não é eterno. É momentâneo. Quem cuidava daquela região era a legião de Maria de Nazaré. Porque só um coração de mãe é capaz de ir lá no inferno resgatar um filho. E para Maria de Nazaré, todos nós somos filhos de Deus. Então, falar de caridade segundo Jesus não é fácil. Mas se nós deixarmos uma vírgula hoje, ficaremos muito contentes. Por que choras, meu anjinho, esfarrapado sozinho, vagando de del em del? Choro de dor e saudade, pois sou filho da orfandade e minha mãe foi para o céu. Que tens? Sinto frio e fome. A angústia que me consome parece não ter fim. A aventura me escorraça. O orgulho olha-me e passa. Não tem compaixão para mim. Minha mãe já não existe desde o momento triste que o Senhor me levou. Não tem a mão de um amigo. Pequeno, pobre, mendigo. Eis agora o que hoje sou. Vens comigo. Quem me deras. Vens. Terás por primaveras as doces e eternas manhãs. Teu nome é sonho ou verdade? Chama-me caridade. E quem és tu? Eu? Sou tua irmã. Maria João de Deus, psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Obrigado pela vossa paciência, pelo convite da casa, que Jesus nos abençoe. Então vamos fechar os nossos olhos novamente. Relaxar nosso corpo. Levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, à espiritualidade maior. Que possamos permanecer nessas boas vibrações durante toda a semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao teu reino de luz e de paz. Seja feito, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Pai, as nossas ofensas, assim como temos perdoado aquele que nos tem ofendido. E não deixais cair nas tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, e enviar-nos os bons espíritos para nos guiar, nos proteger. Que assim seja. Então, a segunda parte agora dos trabalhos, a gente vai ter os passes, tá? Aí, quem quiser fazer a fluidoterapia, os passos, permaneça nos seus locais que a gente vai encaminhar vocês, certo? Boa noite, muito obrigado.